Então não é a questão de fingir, de ai mentir, de ai não sei o quê, não. É de você acreditar tanto e você não ligar pelo fato de que ainda não está lá, que você uma hora vai colher os frutos disso. Olá e muito bem-vindos de volta ao podcast canal mais quentinho do Brasil. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre eu prefiro acreditar nas infinitas possibilidades da vida do que viver uma vida limitada. Ainda não escolhi qual que vai ser o título, mas a ideia vai sair ao redor deste assunto em específico, tá bom? Eu queria trazer esse assunto porque esses dias eu entrei em contato de novo com bastante conteúdo sobre, tipo, Delulu, que eu já falei, não aqui, eu acho, mas lá nas redes sociais, assim, teve uma época, inclusive, que eu viralizei um vídeo explicando o que que é ser Delulu, né? Tipo, ser delusional. Qual que é a delusão? Deluída? Eu não sei qual que é a palavra em português. Mas ser convencida ou loucas das ideias ao ponto de acreditar que tudo na sua vida vai dar certo e que você vai alcançar as coisas. E eu cheguei até a fazer uma matéria para a Folha de São Paulo, né? E falando sobre isso, porque foi realmente uma tendência. E então a gente vai falar sobre isso. Antes da gente continuar, não esquece, gente, a gente tá quase chegando nos 4.000 seguindo aqui no Spotify, então não esqueça, caso você ainda não está seguindo a gente aqui no Spotify, para seguir nas redes sociais também, enfim, no YouTube, curtir, comentar, tudo isso que permite que a gente continua fazendo vídeos por aqui e produzindo conteúdos por aqui, porque eu amo esse espaço. E quem está aqui é muito, tipo. Eu falei no outro episódio, creme de la creme, sabe? É aquela pessoa que aguenta escutar eu falar sobre um assunto completamente aleatório por, tipo, 30 minutos. Então, eu tenho uma consideração muito grande por você. Agora sim, pegue o seu café, seu Ultra Coffee, seu chá energético, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz. E simbora conversar um pouquinho sobre ser do Lulu das ideias e as infinitas possibilidades da nossa vida. Eu tenho uma época muito específica da minha vida que eu vivi, cara, 100% isso. Que foi justamente quando eu comecei a criar conteúdo. Em nenhum momento, quando eu comecei a criar conteúdo, eu duvidava de que ia dar certo. Mesmo não tendo a mínima ideia que ia. Eu jamais imaginei. Não imaginar, acho que não é a palavra certa, porque sim, eu já imaginei tendo algo. Não sabia o que que era, mas eu sabia, ou pelo menos eu queria ter algo a mais. Mas eu não imaginava que ia ser da forma como foi, ou sendo através das redes sociais. Então, eu acho que eu sabia que eu era capaz de fazer algo, mas não sabia que ia ser isso daqui o que eu estou vivendo hoje em dia. Ficou claro pra você? E isso tudo para de dizer que se você realmente quer lá no fundo, né, no seu coração, sabe que você foi feita aqui pra Terra para algo maior, você vai conseguir. Só de ter essa mentalidade, você já tá metade do caminho. Agora, eu não posso falar pelas pessoas que não têm essa mentalidade, porque eu não sei. Eu sempre acreditei que era capaz de alguma coisa a mais na minha vida, mesmo não sabendo exatamente o que que era. Tipo, não saber o caminho exato ou aonde ia dar, mas eu sabia que era capaz. E talvez essa questão de ser delulu das ideias ou acreditar nas infinitas possibilidades é justamente se agarrar numa fé em algo maior do que nós, sabe? E isso não é falar de religião, isso não é falar de, como é que chama? De algo que não exista ou algo, ai, mágica e misteriosa, não. É algo de, cara, se tu não for acreditar nisso, a outra escolha é acreditar que somos limitados, que a gente vem pra Terra pra fazer o básico e ir embora, tipo, de novo, não consigo falar pra uma pessoa que não acredita nesse outro lado, porque eu sempre só acreditei no lado de que somos capazes de múltiplas vidas na nossa vida se a gente quiser, sabe? E eu acho que um lugar muito legal pra você começar a pensar dessa forma, caso você gostaria de cultivar isso na sua vida, de novo, eu não vejo nenhum problema nisso, é se perguntar: e se
tudo que eu quisesse na minha vida desse certo. Quando a gente começa a imaginar algo que a gente quer pra nossa vida, e principalmente quando é algo muito grande, meio que fora, entre aspas, fora da nossa realidade, a gente começa a se sabotar. Porque a nossa mente já sabe que aquilo é um terreno que ele não conhece. Ele já sabe, tipo assim, poxa, lá vai ela sonhar com algo que não, como é que é? Palpável. Tipo, é bem fora daquilo que a gente acredita ou a gente é capaz. Já começa a te sabotar. Então, essas vozes negativas que a gente escuta é uma forma de sobrevivência da tua mente, assim, sabe? E uma forma de te manter realmente naquilo que ele conhece. Isso não significa que é verdade. Por isso que a gente precisa cuidar muito daquilo que a gente pensa. Porque se você sente no seu coração que você é capaz de algo, mas a sua mente tá te falando outra coisa, você tem que ter uma relação boa entre as duas coisas e falar assim: olha, obrigada, mente. Mas eu vou estar precisando que você se aquieta um pouquinho, porque eu realmente quero tentar, pelo menos. E se a gente tentar e não der certo, beleza, eu tentei pelo menos, sabe? Então, quando você está aí do outro lado da tela, escutando ou vendo esse vídeo, eu queria que você se perguntasse e começasse a cultivar essa filosofia de e se der certo? Me mostra como dá certo. Isso também é uma frase muito boa, sabe? Acorda e pensa, mostra como pode ser fácil. Mundo, me mostra como pode ser incrível, sabe? Quando eu conversei e viralizei nessa época do Delulu, era difícil de conseguir explicar porque as pessoas preferem acreditar naquilo que ser algo palpável. E quando a gente fala de acreditar até realmente conseguir, não é fingir. Tipo, a gente tem a frase fake it till you make it, que eu também já falei, e eu acredito nisso, mas não é a palavra fingir. É tipo assim, cara, andar com a cabeça erguida e o peito estufado como se aquilo já fosse sua. Cara, vamos supor que você quer uma carreira, né? Você quer um cargo novo, uma promoção. Anda, fale, se comporte como se aquela carreira ou aquele sonho já fosse sua. Poxa, imagina a gente que começa a criar conteúdo. A gente basicamente tem que fingir que a gente tem uma plataforma, porque quando a gente começa, eu comecei um perfil totalmente do zero, um perfil zerado, não foi meu pessoal que virou o Café com Jazz, você entende? E eu ia lá, postava meus videozinhos, os meus posts, como se eu tivesse uma plataforma. Então não é a questão de fingir, de ai, mentir, de ai, não sei o quê. Não. É de você acreditar tanto e você não ligar pelo fato de que ainda não está lá, que você uma hora vai colher os frutos disso. A matemática, ela sempre fecha. Não existe uma pessoa esforçado e, cara, batalhadora, enfim, que corre atrás daquilo que quer e que não consegue. Eu posso falar besteira, mas eu acho que não. Quando falamos, então, de delulu ou de fingir, não é pra se enganar ou, de novo, mentir. Mas é como a gente encara e abre a cabeça pra infinitas possibilidades de viver aquilo que você deseja e que lá no fundo você sente que você é capaz. Porque eu acho que essa é a maior diferença entre pessoas que acreditam que são capazes de coisas maiores na vida e as pessoas que, tipo, aceitam a vida como ela é. Aquela pessoa que corre atrás, que quer alguma coisa maior pra vida, ela sente no coração dela, tipo assim, não é capaz que isso daqui vai ser minha vida. Que eu vou acordar todo santo dia, trabalhar, sei lá, bater ponto, voltar pra casa e Deus. Tipo, não consegue acreditar, tem um chamado ali dentro. E é por isso que eu acho que eles têm mais facilidade de correr atrás, porque já existe esse chamado. Mas a gente vai continuar, tá bom? A gente cresce ouvindo muito sobre o fato de que precisamos ser realista. Põe os pés no chão, não sonhe alto demais, ou principalmente quando você é alguma pessoa criativa, você fala, nossa, eu quero ser artista, eu quero ser atriz. E aí as pessoas já, ai, mas faz uma faculdade, faz alguma coisa, né? De novo, mais palpável. Mas eu me pergunto, e eu acho que também a geração que está vindo, né, também se pergunta sobre o fato de o que é realista. Hoje, essa geração que está chegando, ela já percebe que a gente não precisa ter os trabalhos normais, sabe? Como nossa geração Z teve. Não, eu não sou Z, a gente é millennial. Nossa geração millennial teve. Eles já foram introduzidos a vários outros trabalhos que na nossa época de millennial não tivemos. A gente não escutava falar sobre uma pessoa que ia ser uma criadora de conteúdo, né? Pense quando a gente era mais nova, né? A gente não escutava sobre alguém ser, sei lá, um social media.
Tipo, são trabalhos que hoje em dia já é normal para essa geração. Então, eles já vão crescer com a cabeça de que eles podem ter infinitas possibilidades sobre ganhar dinheiro, viver daquilo que gostam, né? Muitas vezes, o que chamam de realidade é só um limite do que aquela pessoa acredita possível para ela mesma. No sentido de que o que é realista para mim, às vezes, não é realista para você e vice-versa. Às vezes, eu vou chegar numa pessoa que, cara, fala assim, nossa, eu sou capaz de trabalhar tanto para conseguir 1 milhão de inscritos no meu podcast. Isso ainda me assusta. Por mais que eu tenha fé, isso ainda não é a minha realidade. Então, para mim, ser realista seria muito diferente do que essa pessoa. Entende? A régua muda de acordo com a sua realidade. E quando a gente compra essa visão de que a gente precisa ser realista, a gente acaba se limitando junto com uma pessoa que talvez não é nossa, na verdade nunca vai ser. A régua do outro nunca vai ser a nossa régua. Então a gente acaba se limitando por causa de uma régua alheia. Ser de Lulu, né, essa ideia de acreditar em infinitas possibilidades da nossa vida, no bom sentido, é basicamente acreditar em possibilidades que ainda não se materializaram. É uma forma de dizer, eu escolho acreditar no que pode dar certo, não no que já deu errado. Cara, se você conseguir acordar todo dia da manhã e sentir que as coisas vão dar certo e como elas podem dar certo, ou, sabe, tipo, se desafiar a olhar as coisas que deram certo ou que estão dando certo, você já vai mudar a sua forma de encarar a vida. Porque é normal, entre aspas, eu acho. Foi normalizado, né? A gente pensar, entre aspas, negativo ou realista. No sentido de, tipo, ai, não, tá, sabe? Não seja louco das ideias. É óbvio, tipo, é mais fácil você se decepcionar. É mais fácil as coisas derem errados. Como é que é? As estatísticas dizem, tá, ok, beleza. Mas se a gente acreditar nisso, é o que a gente vai acabar vendo. Se você acreditar ou se desafiar a procurar as coisas que deram certo no seu dia, no seu mês, no seu ano, você vai começar a mudar o seu olhar. Você vai parar de procurar as coisas que não deram certo. Pensa comigo. Tudo que existe hoje, um emprego, uma viagem, uma relação, um estilo de vida, um dia foi de Lulu na cabeça de alguém. Isso me pega bastante. Esse fato de que tudo que a gente vive, ou enfim, experiencia na vida, já foi a ideia de alguém. Você entende? Imagina a primeira pessoa que começou a produzir conteúdo. Tipo, a primeira blogueira de todas. Pensa na quanta coisa que ela não escutou, ou ele escutou. Pensa na primeira pessoa que pensou em ir pra Lua. Pensa na primeira pessoa que pensou em fazer fisioterapia. Tipo, essas pessoas eram considerados também de luz das ideias. Então, um dia pode ser você. Pode ser que você trace um caminho para as pessoas que um dia nunca nem imaginaram que aquele caminho existisse, sabe? Agora, como cultivar essa mentalidade de infinitas possibilidades? Como eu já falei, eu sou uma pessoa que eu sempre sempre acreditei muito nisso. Sempre encarei a vida muito dessa forma. Mas eu sei que isso não é fácil, principalmente dado inúmeros fatores externos e a sua realidade. Então, o que eu posso fazer aqui é compartilhar o que dá certo, o que deu certo na minha vida pra pensar dessa forma, tá? E isso não é. Eu não quero que vocês se apliquem ou vocês pensam que seja isso só o fato de criação de conteúdo, influenciadora, alguma coisa do tipo. Não. É pensar num todo. Aquilo que você quer pra sua vida, sabe? Como faz pra pensar assim, sem parecer que você está fugindo da realidade? Uma ótima pergunta. Aqui vão algumas dicas práticas, né, pra você começar a treinar, abrir a sua cabeça e cocriar a sua vida, tá bom? Troque o impossível, entre aspas, impossível, por ainda não aconteceu. Essa troca simples já muda também a forma como você pensa. Não é negar que algo seja difícil. Vamos supor, você quer subir o Everest. Não é impossível porque pessoas fazem, mas ainda não aconteceu, porque pode levar tempo. Então, a gente não está tirando o mérito de que algo é difícil, mas é deixar espaço pro ainda pode acontecer. Se eu planejar, se eu me dedicar, se eu tiver dinheiro, se eu guardar dinheiro, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, fazer certinho, o impossível acaba se tornando possível, você entende? Eu juro, eu não acho que nada na vida seja impossível. Eu sou de Lulu a esse ponto, de acreditar que tudo que a gente consegue setar na nossa cabeça pode acontecer.
Outra coisa, pratique o e se desse certo. Então a gente falou no início do episódio sobre o fato de começar a se questionar. E se desse certo? Me mostra como é fácil. Me mostra como as coisas vão dar certo. Toda vez que o medo ou o ceticismo vierem, pergunta: e se desse certo? É uma forma de você começar a conversar com a sua mente, que quer te levar sempre para o lugar mais confortável. É uma forma de você começar a desafiar. E se desse certo, cabeça? Já pensou? É um exercício de imaginação criativa e imaginação é o primeiro passo de qualquer mudança real. 3. Cerca-se de exemplos. Eu sempre falo, e eu falo mais uma vez, e eu morro no topo dessa montanha. Eu traduzi agora um ditado popular em inglês, mas se você quer se tornar algo ou alguém, algo é difícil, mas alguém, conviva com pessoas que já vivem essa realidade. Cara, é um hack de sucesso, entre aspas, fácil, mas totalmente fazível. E é uma forma de, sabe aquela coisa, tipo assim, você se torna a média das 5 pessoas no qual você convive? Gente, é muito real. Quando eu comecei a correr, eu jamais ia imaginar que um dia ia fazer meia maratona, muito menos 7 meias maratonas, e um dia uma maratona. Ou triatlon também. Por quê? O meio que eu convivia tornava aquilo realmente muito distante. A partir do momento que comecei a conviver com pessoas que era a vida da pessoa já, cara, se tornou completamente fazível, entre aspas. Você pode se cercar procurando pessoas que já convivem com essa mentalidade ou vivendo uma realidade que você gostaria de viver. Ou também você pode se cercar de outras coisas, de outras formas. Tipo assim, consumindo conteúdo de pessoas que você admira, que tem essa mentalidade. Ou lendo livros que, né, vai abrir a tua cabeça para esse tipo de mentalidade. Então não precisa não precisa necessariamente ser uma pessoa ali, sabe? Mas só de consumir, estar no universo dessa pessoa que você gostaria ou almeja chegar, já tá valendo super, tá? Quarta, sinta como se algo, ou esse pensamento, ou essa forma de viver já fosse algo real. Eu sei que sentir, e eu falo por, tipo assim, por experiência própria, é muito mais difícil do que algumas outras coisas. Porque o sentir, a gente não consegue enganar e fingir o sentir. A gente realmente precisa sentir. E algumas formas de a gente mudar a forma como a gente sente primeiro fazendo uma terapia, como eu sempre indico pra vocês, mas meditando, escutando frequências energéticas, sabe? Cuidando com aquilo que a gente consome, né? Se bloquear de algumas outras coisas que a gente consome que não agrega em nada. Se apreciar, gratidão, praticar esse gratidão. São formas que a gente consegue mudar, de novo, a forma como a gente sente e sair daquele automático no meio do mundão e de notícias ruins que às vezes torna a vida mais pesado e isso afeta a gente. Se você não acredita que aquilo que você consome, vê, escuta, enfim, te afeta, testa por uma semana literalmente só ver coisas boas. Não vê notícia. Se aparece alguma coisa ruim no teu, sei lá, as redes sociais, pula. Mas experimenta e vê no final da semana como que você se sente. Se você não se sente incrível e capaz. Testa aí na sua casa. E 5, aceite que o caminho nunca vai ser linear. Ser delulu não é acreditar que tudo vai dar certo o tempo inteiro. É acreditar que você vai continuar tentando até dar certo. Eu acho que na época que viralizou a questão do delulu, as pessoas ficaram tipo, pronto. É a tal da lei da atração, é a tal do não sei o quê. E quem estuda e se aprofunda muito nessas filosofias e acredita nessas coisas, é porque a gente sabe de que gente, a gente não é delulu ao ponto de achar que do nada as coisas vão cair no nosso colo e que tudo sempre vai dar certo e sempre vai ser uhul e mundo cor-de-rosas. Não. É saber que mesmo diante da dificuldade, você vai continuar tentando. E tentando e tentando. Gente, quantas pessoas realmente, dá uma pesquisada, pega algumas 3 pessoas que você admira, tipo, gente grande mesmo, assim, sabe? Atletas, presidentes, alguma pessoa que alguém já fez alguma coisa nesse mundo. Vê quantas vezes tentaram até dar certo. Você acha que essa pessoa, mesmo acreditando nela mesma, mesmo fazendo tudo que a gente acabou de falar, conseguiu de primeira? Não. E não vai ser assim na sua casa também. Você vai precisar tentar algumas vezes e tá tudo certo. Porque realmente, a evolução, a conquista, a vitória, ela não é uma coisa,
tipo, reta, sabe? Eu acho que a gente precisa lembrar disso. Porque na geração, no mundo que a gente vive, do rapidez, de tudo pra ontem, a gente esquece que não é assim. Isso serve pra você que está correndo, pra você que está querendo um emprego, pra você que quer passar na vestibular. Quantas vezes as pessoas não tiveram que tentar uma, duas, sei lá quantas vezes até conseguir, tá bom? Existe uma diferença bem grande, inclusive, gente, em ser delulu e se enganar. Tem uma linha fina entre ser sonhador e auto-iludir. A diferença é que o primeiro age, né? A pessoa que consegue ser delulu e pensar dessa forma. E o segundo espera que aconteça. A lei da atração nunca vai funcionar para aquela pessoa que acha que vai sentar, mentalizar uma coisa e não vai fazer o trabalho. Tem uma frase muito boa em inglês que é manifest, but do the work. Tipo, você vai ter que manifestar, mas você vai ter que também trabalhar. Não vai ficar sentada fazendo absolutamente nada e que as coisas vão acabar acontecendo. Ser delulu ou acreditar nessas infinitas possibilidades de propósito é usar o pensamento como uma ferramenta e não como uma fuga. É plantar uma semente de possibilidade e regar isso com ação, com movimento, com coragem de se colocar no jogo. Eu acho que as pessoas têm muito medo de tentar. As pessoas não, eu me incluo completamente nisso, porque eu me encontro em algumas formas também isso. A gente tem medo de tentar porque a gente tem a possibilidade de não conseguir. E essa lembrete de que nem tudo vai dar certo de primeira e que às vezes a gente vai ter que tentar algumas vezes é bem importante pra gente não desistir quando recebemos um não, ou quando a gente, sei lá, erra, ou quando alguma coisa dá errado, sabe? A gente precisa não é não desistir, mas a gente precisa entender se ainda faz sentido a gente insistir nas coisas. Porque eu já falei sobre desistir e tá tudo bem desistir. Se aquilo não tá te fazendo bem, se aquilo não tá te fazendo feliz, sabe? Mas se é algo que você acha que você ainda consegue dedicar uma energia, você ainda quer muito aquilo, continua. Não se desencoraja a tentar, porque existe a possibilidade de errar ou de não conseguir. A próxima vez que alguém te chamar de delulu, quando você. Na verdade, melhor que isso. Cuida com quem você compartilha os teus sonhos, os teus objetivos, as tuas metas. Porque essa coisa que a gente conversou de que a gente se acostumou muito em pensar negativo e a gente se acostumou muito em a gente precisa sempre colocar os pés no chão. Dependendo de com quem você conversar, independente de quanto essa pessoa te ama ou não, as pessoas têm dificuldade de ser delulu contigo. Então, cuida. Cuida com quem você compartilha esses teus sonhos e vontades, porque às vezes a pessoa não vai entender e vai acabar alimentando aquilo que a gente tava falando sobre desencorajar, sabe? Só quem está ali dentro como é que chama? Da arena, só quem tem coragem de acordar e tentar são as pessoas que ainda podem viver essas infinitas possibilidades. E existem infinitas possibilidades. A Jasmine, que já fez consultoria de moda, trabalhou muitas lojas de varejo como vendedora, já trabalhou em startups de tecnologia, fez administração, jamais, ou não imaginou talvez que não ia estar onde eu estou hoje. Então existem infinitas possibilidades. Eu já vivi algumas. E você? Gente, esse é o vídeo de hoje. Esse, na verdade, é o encerramento da nossa 4ª temporada. É o episódio 10. Então, agora, daqui um mês ou algumas semanas, vou ver. A gente começa a nossa 5ª temporada. Espero que já estejamos lá com 4.000, com muitos seguidores. Quero agradecer vocês por essa temporada. Foi uma temporada que eu acho que os assuntos encaixaram muito bem. Tive muito feedback de vocês. O podcast alcançou novos lugares. Então, eu quero agradecer cada um de vocês, principalmente os fiéis que ficam até o final, que eu já vou dar a recomendação da semana. Mas obrigado por vocês, porque se não fosse por vocês, eu não estaria aqui, a gente não estaria aqui, né? A gente não teria esse lugar quentinho. Então, obrigado. Amo vocês. Aí, agora, só os fiéis mesmo, pra me mandar no DM a recomendação da semana. A recomendação da semana é você passar no Cotton On. Gente, eu podia fazer publis dessas recomendações de semana, mas enfim, ontem eu passei no Cotton On. Eu não sei se tem na cidade de vocês. É COTTON. Aí, espaço, ON. É uma loja australiana, que agora chegou aqui em Florianópolis. Já faz um tempo, né? Mas chegou. E eu amo as coisinhas de lá.
E eu digo que é uma recomendação da semana por ter passado lá essa semana. Essa blusa branca que eu tô usando, t-shirt, bem perfeitinha, sabe? Eu comprei lá, mas porque toda vez que eu posto alguma coisa, as pessoas perguntam onde é, tipo no TikTok, no Reels, é da Cotton On. Se não for da Track and Field, é Cotton On, tipo roupa normal, assim, sabe? Então dá uma passadinha se tiver lá. E se não tiver lá, tem online também pra vocês, tá bom? Eu queria ter um cupom Cotton On, nota o podcast e essa consumidora nata daí. E uma outra recomendação da semana, gente, dá uma descansada. Final de ano tá chegando. Vamos escrever aí nossas metas, nossos objetivos, refletir no ano que passou. Tô precisando também fazer isso. Então, é um lembrete e uma recomendação pra nós duas, tá bom? Gente, obrigado por essa temporada. Obrigado por escutar até o final. Um beijo no coração. E até a próxima temporada. Bye! Amo vocês.